Nós retomamos as nossas exposições que havíamos parado ali no mês de novembro, do Evangelho de Lucas pela manhã e também agora do livro de Gênesis. Estamos finalizando o livro de Gênesis. Para todos nós sabemos que o livro de Gênesis vai até o capítulo de número 50. Então temos aí 6 capítulos para nós expormos, e depois iniciaremos outra série de mensagens, tá bem? Gênesis capítulo 44, e eu vou ler o texto todo. Ele tem 34 versículos, então acompanhe esta leitura comigo neste momento, irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus: José deu esta ordem ao administrador da sua casa: encha de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. E coloque meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. O administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, e eles com os seus jumentos saíram da cidade, e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador da sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo, os outros ficam livres. Eles se apressaram, cada um colocou o seu saco de mantimento no chão e o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então eles rasgaram as suas roupas. Cada um carregou de novo o seu jumento e eles voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse: meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a sua ira contra o seu servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: vocês têm pai, ou algum irmão, ou mais algum irmão? E respondemos a meu senhor: temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então o Senhor disse a estes servos: tragam um jovem para que eu o veja.
Respondemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a estes seus servos: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, repetimos a eles as palavras de meu senhor, e nosso pai nos disse: voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos ir para lá, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos, porque não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, nosso pai: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora nunca não mais o vi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sua sepultura. Porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem como escravo do meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Porque como poderei voltar a meu pai, se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Oremos nesse instante, irmãos. Senhor, essa é a tua palavra que é tão maravilhosa, e nos fala ao coração de uma maneira tão íntima, Senhor. Fala ao coração do teu povo neste momento. Ao ouvirmos a exposição deste texto, Deus, quebranta o nosso coração, que o teu povo, Senhor Deus, seja tomado de arrependimento e graça diante do Senhor. Santifica-nos pela tua palavra, ó Deus. Fala ao coração daqueles que nos acompanham pelas transmissões da internet, ou aqueles que ainda irão assistir, ó Deus, esta mensagem. Que o Senhor assim nos edifique por tua graça e por tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós passamos por alguns testes ao longo da vida. Somos testados às vezes de maneiras que nós nem mesmo sabemos. Testados no nosso trabalho, testados para poder passar em algum concurso, testados para poder tirar carteira de motorista, testados de várias formas que muitas vezes nós nem sabemos como e quando. É certamente que os testes nas nossas vidas, eles também são aplicados pela mão do próprio Deus. Passamos por testes, por provações, que o Deus de fato nos permite passar, para mostrar como está o nosso coração. Uma das coisas que acontecia durante a Segunda Guerra Mundial é que algumas pessoas eram testadas em sua lealdade a pátrias opostas. Agentes infiltrados em ambos os lados esperavam ver quem trairia as suas nações, fazendo com que eles, levando eles muitas vezes ao extremo, a declarações que muitas vezes pudessem de fato mostrar traição e coisas do tipo. E a história revela que, embora muitos falharam, alguns conseguiram manter a sua fidelidade, mesmo em tempos de intensa pressão. Testes. Todos somos testados diante de Deus. E aqui nós vemos algo acontecendo semelhante com os irmãos de José. Estes irmãos estavam sendo colocados à prova, tendo o próprio José, depois de ter passado por toda a sua humilhação, e agora na sua posição de exaltação como governador do Egito, ele estava aplicando alguns testes, desde que seus irmãos chegaram ali pela primeira vez, como nós vemos.
Nós vimos que José recebeu os seus irmãos, deu a ele a incumbência de trazer o irmão mais jovem de volta, para que ele realmente soubesse o que estava no coração dos seus irmãos, se aqueles seus irmãos haviam de fato mudado, se eram aqueles mesmos irmãos invejosos e maus que haviam o vendido como escravo no Egito. E aqui então, ele, depois de receber os seus irmãos com muita bondade, dar um banquete para eles, de ter colocado lá nos sacos de mantimento deles, um dinheiro que eles pagaram e eles trouxeram de volta, tudo isso eram pequenos testes que José estava aplicando de um modo secreto, dentro da sua casa, a fim de provar o coração daqueles homens. Aqui nós vemos então um último teste que acontece antes de José revelar a sua identidade a seus irmãos. Ele testa os seus irmãos de uma maneira mais expressiva, de uma maneira mais contundente agora, neste episódio que nós lemos aqui no capítulo 44, para verificar qual era o seu caráter. Irmãos, isso acontece conosco constantemente. Somos aplicados a testes, somos colocados sob testes para ver o que está no nosso coração, qual é o nosso caráter. E é interessante dizer aqui, meus irmãos, que este teste mostra algumas coisas tão belas que podem acontecer conosco, que podem acontecer com relação à transformação do coração de pessoas que outrora eram más e transformam-se em pessoas verdadeiramente piedosas e arrependidas diante de Deus. Então, iniciamos este relato nos versículos de 1 a 13, mostrando o teste do copo de prata. Como nós lemos aqui, depois daquele banquete que José havia dado na sua casa, que ele e seus irmãos se alegraram, beberam, comeram, na manhã seguinte àquele banquete, eles foram embora. José permitiu que eles levassem uns sacos cheios de mantimentos, e ele aplicou o mesmo teste de novo, colocou o dinheiro que eles tinham pagado dentro da bolsa do saco de cada um deles, mas ele tinha ordenado a seu administrador, um homem fiel na sua casa, que conhecia bem o caráter de José, e que fazia as coisas de acordo com aquilo que ele verdadeiramente estava planejando. Ele pegou um copo de prata, um daqueles copos que muitas vezes nós vemos naquelas lojas de porcelanas, e ficamos assim maravilhados com aquilo, com a beleza daquilo. Um dos copos feito totalmente em prata, utilizados muitas vezes ali na região do Oriente Próximo, como símbolo de autoridade, a autoridade dos reis, foi colocado dentro do saco de mantimento do irmão mais novo, Benjamim. Então ele ordena que o seu administrador faça esse tipo de coisa, certo? E coloque este copo de prata ali no saco de mantimentos do irmão mais jovem. O que José pretendia com isso? Que falta de caráter de José. Você está pensando assim: nossa, esse homem está sendo cruel com aqueles irmãos, ele está se vingando daquilo que ele fez de fato, do que os seus irmãos fizeram para eles. Talvez a gente possa olhar à primeira vista para o texto e pensar alguma coisa desse tipo, mas não. Ele estava testando os irmãos. Ele queria ver até onde os seus irmãos iriam por causa do irmão mais novo. Se eles de fato fariam o mesmo que eles fizeram com José, por pequenas quantidades de dinheiro. Ou então, se eles jogariam o seu irmão mais novo na fogueira para livrar o seu próprio corpo, para livrar a si mesmo. Então, ele ordena que o seu administrador façam isso. E quando nos versículos 3 a 5 nos mostra que os irmãos partiram para Canaã de manhã, e numa jornada que seria ali de 400 quilômetros, do Egito até a terra de Canaã, onde eles habitavam. Pense, 400 quilômetros andando de jumento, levaria algumas semanas para você chegar lá, não é verdade? Não, em carro a gente chega lá em 4 horas, 5, 6 horas, mas de jumento é uma viagem muito longa e muito cansativa, no deserto, escaldante, no calor, enfim. E quando eles estavam ainda no começo desta viagem, ele envia o administrador para interceptá-los.
E uma frase curiosa é dita por José aqui no versículo de número 4. Levante-se, vá atrás daqueles homens e alcançando-os diga o seguinte: não é porque vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor, que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. E é interessante porque que José está falando de copo de adivinhações. José, por acaso, agora tinha virado um bruxo, um feiticeiro, alguém que praticava artes mágicas, como era comum no Egito? Não. Ele queria, de alguma maneira, incutir temor no coração daqueles homens. Ele queria mostrar aqui que ele era um homem que sabia das coisas, e que era um homem que tinha conhecimento e poder para condená-los. Então, ele estava trazendo essas frases de uma maneira bem intencional aqui. José não praticava adivinhações. Como nós percebemos nos relatos anteriores, José havia recebido um dom que ele julgava ser de Deus e dava todo o crédito a Deus a respeito da interpretação de alguns sonhos. E foi esse dom que Deus havia dado a ele, certo? Que de fato o colocou na posição em que ele estava como governador do Egito. Porque a Deus permitiu dar a revelação do sonho de Faraó. José não praticava adivinhações como era comum no Antigo Oriente Próximo. Por exemplo, das pessoas abrirem os animais e por meio das vísceras dos animais ali tentarem adivinhar o futuro. E essa adivinhação por meio de taças, de copo, acontecia deles derramarem uma gota d'água dentro do copo, e o desenho que essa gota d'água formasse quando caísse, ali dizia a respeito do futuro de alguma pessoa, de alguma família. José não era, vamos dizer assim, ele não era a favor dessas práticas e nem praticava isso. Mas como isso era algo comum no Oriente Próximo, no Antigo Oriente Próximo, ele fez o seguinte: eu vou usar isso como algo para chamar a atenção dessas pessoas. Então, ele pede ao seu administrador que faz isso. E o seu administrador então chega dizendo essas palavras aos irmãos de José: por que vocês pagaram o bem com o mal? O meu senhor não tratou vocês ali com regalia, vocês ficaram regalados ali na casa dele, comendo junto com ele, da mesa dele, e vocês, quando foram embora cedinho, faz essa coisa vergonhosa de pegar o copo de adivinhação deles. Vocês não sabem que ele é um adivinho, que ele sabe de todas as coisas, que ele consegue descobrir aquilo que nós fazemos? Então, o administrador usou dessas palavras, certo? Para incutir esse temor na vida dos irmãos de José. E é interessante ver qual é a reação dos irmãos. Os versículos 6 a 10 nos mostram que os irmãos de José, ao ouvir isso, ficaram o quê? Escandalizados, estupefatos, dizendo o seguinte: nós não fizemos nada disso. Nós não praticamos tal ato diante do meu Senhor, porque o Senhor nos acusa. Veja bem, pode olhar aqui os nossos sacos de mantimento, pode verificar qualquer coisa, se encontrar esse copo, que esta pessoa morra, e nós sejamos entregues como escravos diante de vocês, diante do meu Senhor. Veja a confiança que os irmãos de José tinham em si mesmos, na sua honestidade, na sua palavra, certo? E o administrador então achou boa essa palavra e esta proposta, porém, ele ratificou: eu não quero que esta pessoa seja morta. Ela simplesmente, se encontrar o copo no saco de mantimento delas, ela vai ser meu escravo, e vocês podem ir embora livres. Vocês não têm nada a ver com isso, com a atitude daquele que fez isso, que roubou de fato. Por que o administrador fez isso? Porque o propósito era colocar o foco em Benjamim, no irmão mais novo. O propósito era provar aqueles irmãos para ver se eles estavam agindo de fato como eles agiriam diante do seu irmão mais novo, se eles entregariam o irmão mais novo como escravo e iriam embora, ou se eles voltariam e falariam com o seu senhor a respeito disso. E então aconteceu que
eles, colocaram, abriram, tiraram ali, descarregaram os seus jumentos, tiraram os sacos de mantimento, e do irmão mais velho até o irmão mais jovem, ele foi verificando. Talvez você já tenha passado por isso, numa situação semelhante, quando a gente vai no aeroporto, que a gente tem que levar as mochilas, colocar as malas naquele detector de metais, e muitas vezes quando bate ali o apito, você tem que abrir, todo aquele constrangimento. Imagina só, passar por esse constrangimento, foi mais ou menos algo que aconteceu com eles naquele momento. E imagine você, a cena do administrador percorrendo cada um daqueles sacos de mantimento, até chegar no saco de mantimento de Benjamim, e ali encontrar o famigerado copo de prata. Meus irmãos, imagine só a sua expectativa. Eu imagino que a expectativa deles é, por exemplo, não sei se vocês assistem aquele programa da Discovery, Aeroporto, que lá tentam buscar drogas ali nos mantimentos, nas sacolas das pessoas. Imagino que a situação foi quase que encontrar esse tipo de coisa dentro do seu saco de mantimento, tendo sido incriminado por alguém, aquela sensação, meu Deus, o que é isso? O que fizeram comigo? O que aconteceu? E de fato, meus irmãos, quando os irmãos de Benjamim viram que o copo foi encontrado ali, o que eles fizeram? Rasgaram as suas vestes. E aqui é um sinal que talvez possa passar despercebido aos nossos olhos, mas rasgar as vestes era um sinal físico de humilhação. Era um sinal físico de desespero, que reflete aquele sentimento, muitas vezes, de que, meu Deus, eu estou em apuros, eu preciso de salvação, de indignação. Claro que não se tratava das vestes todas, mas das túnicas, a primeira túnica que cobria o corpo daqueles homens, eles rasgaram aquilo no sentido de dizer, nós não aceitamos isso não pode estar acontecendo conosco, isso é um sinal do juízo de Deus. E eles voltaram então imediatamente para falar com José depois dessa situação. Eles recarregaram os seus jumentos, colocaram os sacos de mantimento lá de volta e voltaram para a cidade onde José estava ali exercendo o seu governo, para se encontrar com eles. E eu deixo aqui duas aplicações para nós, meus irmãos. Uma das primeiras coisas que nós vemos aqui de indício desses irmãos de José é a transformação que Deus opera no coração. Talvez se fossem anos passados, aqueles mesmos irmãos que venderam José, poderiam ter deixado Benjamim ser levado como escravo, inventado uma história para o seu pai, dizendo que ele foi despedaçado, foi morto por alguma fera selvagem, mas não. Nós vemos aqui com essa atitude que Deus transforma os corações, mesmo daqueles que são maldosos e impiedosos. Irmãos, é uma das coisas mais belas do Evangelho. Deus transforma pessoas. Às vezes a gente se apega a alguns ditados populares que diz assim, pau que nasce torto, morre torto. Nenhum ser humano pode e é capaz de alguma mudança, de alguma transformação. Às vezes você lida com algum familiar muito difícil, que te machucou, que fez coisas ruins para você, que muitas vezes te agrediu, fisicamente, verbalmente. Nós lidamos com pessoas que nos machucam, que nos ferem constantemente. E muitas vezes a nossa tendência é o quê? Desistir dessas pessoas, abandonar essas pessoas. Pensar assim, esse homem, essa mulher, não existe mais para mim, morreu para mim, não quero mais papo, essas pessoas não têm nenhum significado mais na minha vida. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos, Deus transforma os corações das pessoas. A prova está realmente, a Bíblia ela prova isso de uma maneira muito grande. Deus transforma o coração de homens que fizeram mal a um irmão para fazer bem. Deus transformou o coração do apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, e transformou ele no grande e maior missionário evangelista da igreja cristã. E ainda há outros, meus irmãos, que nós podemos citar.
Eu tenho um caso na minha família que meu avô conta a respeito do seu bisavô, então é o meu tataravô, né? Meu tataravô tinha uma fama lá no interior de Minas Gerais de ser um homem cruel, de ser um homem ruim, de ser aquele homem que muitas vezes, né, então as pessoas se afastavam dele, não pisavam no mesmo lugar que ele estava, evitavam encontrar, porque ele era um homem de difícil tratamento, um homem com uma personalidade muito forte. Mas quando conheceu o Evangelho de Cristo, houve uma genuína transformação do coração dele, de modo que essa transformação refletiu nas atitudes, na cordialidade, no modo como ele levava a palavra, a ponto de dizer que toda a cidade ficou impactada com o testemunho dele. E no dia que ele morreu, ele estava juntamente com todos os seus filhos no leito de morte, dizendo: agora eu estou indo para os braços do meu Senhor. Meu avô sempre me contava a respeito dessa história para mostrar o que o Evangelho pode fazer na vida das pessoas, o que a graça pode fazer na vida das pessoas. Por isso eu digo a vocês, não desista das pessoas, por mais que elas tenham te magoado ou feito coisas ruins. É difícil, meus irmãos, só o Evangelho pode nos sustentar diante desta posição, só o Evangelho de Cristo pode nos sustentar diante disso, porque somente Deus pode transformar o coração. Talvez seja no momento impossível a convivência, impossível falar com esta pessoa, mas você pode se lembrar dela em suas orações constantemente. Você pode trabalhar o seu próprio coração para que ele não sucumba à amargura e à falta de perdão. José estava provando aqueles homens para ver até onde eles iriam, se eles realmente mudaram. Em segundo lugar, eu destaco aqui que Deus usa situações e testes para nos transformar e mudar, tornando-nos mais parecidos com Jesus. Nós vamos ver o discurso de Judá posteriormente e ver como que o coração deste homem mudou. Por meio destes testes, das provações que ele passou, das coisas que ele vivenciou, Deus, ele transforma o nosso coração. Às vezes nós nos perguntamos: por que eu estou passando por esta provação, meu Deus? A semelhança de Jó, nós ficamos sem saber dizer o porquê de coisas, mas Deus nos permite passar por situações na vida para nos mostrar como está o nosso coração. E sempre quando isso acontece, o que está no nosso coração não é bom. Muitas vezes o que está no nosso coração é algo difícil. Nós descobrimos ressentimentos, descobrimos amargura, descobrimos incredulidade, descobrimos egoísmo, descobrimos falta de amor para com Deus e para com o próximo. Deus nos prova, meus irmãos, quanto à nossa fidelidade, a fim de mostrar o que está no nosso coração. Não que Deus precise, porque Deus sabe de todas as coisas. O coração do homem pode ser esquadrinhado por Deus de todas as formas, mas nós não conhecemos o nosso coração. Muitas vezes estamos cegos para as nossas próprias atitudes. Por anos aqueles homens ficaram cegos para com as suas atitudes, cegos para o mal que eles fizeram para com o seu irmão. Mas Deus os fez passar por provas, e desde que eles chegaram ao Egito, eles começaram dizendo: meu Deus, isso está acontecendo conosco por causa do pecado que nós cometemos, por causa daquilo que nós fizemos com José lá atrás. Deus nos prova a fim de mostrar o que há no nosso coração, a fim de nos conduzir ao arrependimento. E sabe quando Deus fará isso? Em todo o tempo. Até o final da nossa vida, seremos testados para o Senhor. Bem, o que acontece então, depois que os irmãos de José voltam ao Egito? Qual vai ser o desfecho dessa história? Então os versículos 14 até 34 nos mostra a reação desses irmãos com mais propriedade. E aqui então a verdade vem à tona. Aquilo que estava no coração desses irmãos é exposto por meio da postura de um homem que
toma a liderança pelos irmãos, que já havia tomado esta liderança anteriormente diante do seu pai, para se colocar como fiador do próprio Benjamim, certo? Judá, aquele homem que, passou por um momento, cometeu pecados muito graves diante de Deus, aquele homem que se deitou com a esposa do seu próprio filho, de um dos seus filhos, que trouxe vergonha para a casa de Israel. Este homem que havia se arrependido daquelas atitudes que ele tinha cometido, é o homem que toma a liderança neste instante. Então, como os versos de número 14 a 17 nos diz, Judá e os seus irmãos vão se prostrar diante de José. O administrador os leva até a casa de José, e pela terceira vez, irmãos, eles se curvam diante de José. E veja o tratamento que eles dão a José: meu senhor, nós somos seus servos. E por várias vezes eles se curvam diante de José. Não sei se você se lembra do sonho que José teve na sua mocidade, de que os vários 11 feixes de trigo se curvariam diante dele, que 11 estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele, reverenciavam José, e aquele sonho apontava justamente para este momento, para o momento em que os irmãos, não reconhecendo José ainda, eles estavam de fato se curvando diante dele, curvando-se diante da soberania, diante do governo dele. E depois de se curvarem, de colocarem as suas palavras iniciais, José os acusa. O que vocês fizeram comigo? Como nos diz ali no verso de número 15, certo? Diz o seguinte, José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Quando vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? José segue ali com o seu plano, José segue ali reticente com o seu plano. Ele queria amedrontar aqueles homens, ele queria ver até que ponto aqueles homens iriam diante daquilo que eles estavam fazendo. E desse ponto em diante, meus irmãos, então Judá toma a liderança e começa a falar com José. Ele toma a liderança ali e José tenta recriar os acontecimentos de 20 anos atrás, para ver como que eles agiriam. E a postura de Judá, aqui começa o discurso mais longo de Gênesis, que vem do capítulo 16 até o versículo de número 34. Nos mostra o coração deste homem. Ele se prostra diante de José e diz o seguinte: nós somos indesculpáveis. Tudo aquilo que aconteceu conosco é por causa da nossa culpa. Tudo o que nós estamos fazendo é porque Deus está castigando, porque nós pecamos no passado. Nós não temos o que dizer diante do Senhor. Diante do meu Senhor nós não temos o que dizer. Foi encontrado o copo de prata ali, nós estamos dispostos a pagar o preço. Nós estamos dispostos a ficar todos aqui como escravos do meu Senhor por causa disso. E então José diz a eles: não quero que vocês sejam meus escravos, só o homem que roubou o meu copo de prata, ainda mantendo ali o seu plano diante dos seus irmãos. E a postura então de José, meus irmãos, de Judá, é ainda mais bela. Ele começa relatando tudo o que aconteceu, desde que eles chegaram ali pela primeira vez no Egito, quando eles se encontraram com José, quando eles, não sabendo que era José, José lhes pediu para que trouxesse o seu irmão mais jovem, perguntou se o seu pai ainda era vivo. Eles voltaram para lá com os sacos cheios de mantimento, devolveram o dinheiro que haviam sido roubado pela primeira vez, como prova da honestidade deles, como eles disseram lá no princípio, certo? Eles fizeram tudo isso, e ele conta a José da situação, do dilema que estava na sua casa, antes de vir a segunda vez.
Ele conta que o seu pai havia perdido um filho muito amado, um filho muito querido, da sua esposa mais amada, e que se havia sobrado apenas este irmão, a quem a alma dele estava ligada profundamente, para mostrar ali a ideia de que o coração de Jacó estava afetuosamente ligado ao de Benjamim, por todos os motivos dele ser o filho da sua velhice, da esposa mais amada que era Raquel, todos esses motivos. E Judá contou a José nos detalhes: meu pai não queria que nós voltássemos, trouxéssemos este filho, com medo de alguma coisa acontecer com ele, mas nós precisávamos de mantimento, ele nos mandou de volta, e eu me coloquei como fiador deste menino. Eu me coloquei aqui como responsável por este rapaz, a fim de que, se alguma coisa acontecesse, eu seria culpado eternamente diante de meu pai. Por isso, meu Senhor, eu não posso deixar que este rapaz fique aqui. Me coloco no lugar dele. Me tome como um escravo. Me tome no lugar dele. Eu me coloco diante dele, para que de fato ele possa voltar para Canaã, porque eu não quero ver meu pai morrendo de tristeza. Nós já demos muita tristeza ao nosso pai. Muito castigo de Deus está sobre nós. Deus nos castigou. Deus está nos fazendo pagar pelo pecado que nós cometemos. Então, nos versículos 33 e 34, eles realmente, Judá se coloca diante de Faraó, diante de José, ele reconhecendo o tempo todo o seu senhorio, reconhecendo o tempo todo que ele era servo, algo que nunca aconteceu. E veja bem o grande segredo disso tudo. Quem foi o homem que há 20 anos atrás, quando José ainda era jovem, preso naquele poço, deu a brilhante ideia de vendê-lo como escravo? O próprio Judá. O próprio Judá havia dado a ideia aos irmãos: porque nós não o vendemos como escravo para aquelas caravanas que passam e vão para o Egito? É o mesmo homem que hoje estava se colocando como fiador, como escravo no lugar de Benjamim. Veja a transformação. Veja a mudança que Deus pode operar no coração. Deus, José e seus irmãos passam nos testes elaborados. Fica claro que eles amavam Benjamim e fariam qualquer coisa por ele e pelo pai. Eles foram honestos e não cederam à tentação de ficar com o dinheiro, como ocorreu no passado, que venderam José por pequenas moedas de prata, por uma quantidade irrisória de dinheiro. E eles tinham muito mais em mãos. Eles não pegaram esse dinheiro. Eles agiram de maneira correta. Judá e os seus irmãos deram provas concretas de que um verdadeiro arrependimento diante de Deus é possível. Irmãos, é claro que o desfecho não vai acontecer agora, mas no capítulo 45, na semana que vem. E vocês já sabem, lendo a história, o clima de tudo aquilo que vai acontecer. Mas aqui eu finalizo destacando algumas aplicações para nós. E a primeira delas: Deus é misericordioso e justo. Ele não deixa os pecados impunes. Aqui, Moisés estava contando este relato ao povo de Israel, a fim de incutir neles o mesmo temor de que Deus, Ele era misericordioso e nos perdoa dos pecados e nos transforma, mas Ele faz com que as circunstâncias causadas pelo nosso pecado venham à tona. Aquilo que nós, meus irmãos, de fato praticamos, o mal que nós praticamos para o outro, ou a nossa família, ou a nós mesmos, vem como circunstâncias, vem muitas vezes sobre nossa vida, e nós muitas vezes temos de lidar com eles. Temos de lidar com eles constantemente. Aqui é uma mensagem expressa para os israelitas de que eles não podiam se esconder de Deus. Mesmo que eles se ocultassem, fizessem uma coisa oculta como esses irmãos fizeram, a conta virá lá na frente.
Irmãos, aqui o desejo de Moisés é curtir temor, porque o Deus que nos trata com misericórdia é o Deus que também nos trata com justiça. E isso é uma verdade que muitas vezes pode confortar o nosso coração, porque muitas vezes queremos buscar vingança, como nós lemos no texto da nossa liturgia, pelas nossas próprias mãos, mas temos de nos lembrar que Deus é o vingador e Deus trata do coração dos seres humanos. Os nossos pecados, meus irmãos, esse aqui é um lembrete de que nossos pecados precisam ser confessados e perdoados por Jesus. Se temos pecado ocultamente, precisamos colocá-lo diante de Deus. Precisamos nos arrepender verdadeiramente por isso, irmãos. Não podemos lidar com casos por anos sem arrependimento. Não podemos lidar com o pecado, deixar que o pecado domine o nosso coração e nós não nos arrependamos por eles. Quais são os pecados que você tem praticado diante de Deus e só você sabe? Dos quais você precisa se arrepender? Quais são as inclinações do seu coração que você precisa renunciar todos os dias? Que você precisa confessar todos os dias? Confissão não é algo que a gente só faz uma vez na vida. São todos os dias que nós nos curvamos diante de Deus. Senhor, o meu coração é desesperadamente corrupto. O meu coração precisa do Senhor. Eu tenho tendências a isso, meu Deus. Guarda-me, perdoa-me, livra-me. Veja o caso de Davi. Por 1 ano, ele ficou com o seu coração endurecido por causa do seu pecado. Por 1 ano, ele escondeu todas as tramóias que ele havia feito, que envolvia Urias e a sua esposa Batseba. Até que um profeta foi e o confrontou diante do seu pecado. E ele demonstrou o quê? Arrependimento. Diferente dele, foi o seu filho Salomão, que depois de um tempo de andando na presença de Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus, o que Salomão fez? O que era mal perante os olhos do Senhor, e não buscou o arrependimento dos seus pecados, mas procedeu em uma prática má, ao se casar com várias mulheres, ao amar várias mulheres, como diz o texto, e permitir que a idolatria se infiltrasse em Israel. O mesmo Salomão que dedicou aquele templo maravilhoso e grandioso a Deus, foi o mesmo Salomão que introduziu idolatria, e por causa da idolatria que ele introduziu, o reino dividiu, e o reino de Israel chegou à sua prática inexistência. Por quê? Não havia quebrantamento de coração, não havia genuína e verdadeira confissão. Não tarde a confessar os seus pecados e a reconhecer a maldade do seu coração. Proste-se como Judá se prostrou, meus irmãos. Proste-se diante de Deus em verdade, por causa daquilo que o Senhor de fato faz. Além do mais, esse texto nos ensina também o amor que os irmãos tinham pelos pais e a família. Veja como que mudou o coração dele. A mudança do coração daqueles irmãos foi que de fato eles amaram o pai, mesmo com tantos motivos para odiar o pai. Porque o Jacó não era santo. Todos nós sabemos da história de Jacó, da predileção que ele tinha pelo José, por Benjamim, pela predileção que ele tinha por uma esposa em vez de outra, pela maneira como ele foi omisso no caso do estupro ali que aconteceu com a sua irmã, com a sua filha mais jovem, a maneira como ele foi omisso, como ele não tratou das coisas como deveria. Nós vemos, meus irmãos, várias falhas de caráter de Jacó, mas aqueles irmãos ali demonstraram que amor para com seu pai. Eles não ficaram criando caso, o Senhor ama mais a Benjamim, o Senhor não gosta de nós, o Senhor não se importa conosco, se nós morrermos e formos entregues como escravos para o Egito, o Senhor não está nem aí, mas esse seu filho Benjamim, o Senhor trata ele como um bezerro de ouro, ele é o queridinho, ele é o mais amado. Eles não levaram isso em consideração, eles amaram o pai. Eles se colocaram como escravos por causa do pai. Não queremos ver o meu pai descer a sepultura com tristeza. Uma verdadeira transformação de coração, meus irmãos, envolve honrar pai e mãe,
envolve tratar bem os nossos familiares, envolve ser paciente com eles em todos os momentos. Em quinto lugar, eu destaco que Deus espera uma mudança de coração, não apenas de comportamento, evidenciada pelo arrependimento e confissão. O que Deus requer de nós? Genuíno arrependimento. O que foi aqui não é apenas uma mudança de comportamento. Eu agi assim, agora estou agindo assado, mas uma mudança de coração. Deus opera mudança de coração nas pessoas. E isso se dá por meio do arrependimento e da confissão. Se nós somos crentes, nós temos muito do que nos arrepender diante de Deus. Se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, nós confessamos os nossos pecados diante de Deus. Nós buscamos transformação de vida. E por fim, destaco aqui que Judá é um tipo de Cristo. Aqui está sendo preparado o caminho para a liderança de Judá, da tribo de Judá. Judá é o homem que se destaca, que ele tem primazia sobre os seus irmãos. A sua tribo se destaca como sendo a tribo de reis, a tribo em que foi ungido o rei Davi, a tribo a qual fez-se promessas sobre o Messias. Jesus é o leão da tribo de Judá, como nós conhecemos. É a tribo a quem foi feita uma promessa de que nenhum descendente de Davi deixaria de se assentar no trono de Israel. Jesus é o verdadeiro descendente de Judá. Ele de fato é o rei perfeito que andou diante de Deus. E aqui, meus irmãos, nós percebemos que Cristo é aquele que se ofereceu em nosso lugar. Da mesma maneira como Judá se ofereceu como escravo, Cristo se ofereceria para pagar a nossa dívida em nosso lugar diante de Deus, para pagar por conta das nossas transgressões, para dar a si mesmo como servo sofredor, que ele veio para morrer em nosso lugar. Judá está tipificando nessa sua atitude aquilo que Cristo faria centenas de anos depois, ao dar a sua vida por nós. Cristo deu a sua vida por nós. Cristo se entregou em nosso lugar. Por isso nós devemos fazer o mesmo uns pelos outros. Por isso, meu irmão, creia que Deus pode transformar o coração. Se o meu coração, eu e você, que não somos bons, estamos aqui, Deus pode transformar o coração de qualquer pessoa. Por isso ore. Ore pelos reis que são maus, ore pelos governantes, ore por aqueles que te amaldiçoaram, façam bem àqueles que vos perseguem, não odeiem, não paguem o mal com o mal, vivam em integridade diante de Deus, porque Cristo se entregou em nosso lugar, e Ele pode transformar o nosso coração verdadeiramente. Amém? Vamos nos colocar de pé e orarmos nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o que podemos dizer diante de Ti, Senhor, senão que somos pecadores, que o Senhor conhece as nossas transgressões, e nós também as conhecemos, e as que nós não a conhecemos, Senhor, o Senhor nos prova para mostrar o que está dentro do nosso coração. E certamente o que há no nosso coração pode nos assustar, Senhor. Deve nos fazer chorar, ó Pai, diante de Ti. Porque somos maus. Porque praticamos o mal. Com tanta facilidade nós odiamos. Nós criamos mágoas uns dos outros. Nós desejamos o mal uns para os outros, meu Senhor. Tem misericórdia de nós. Ó Pai, muda-nos o nosso coração. Ó Deus, dá-nos a graça do verdadeiro arrependimento e da confissão todos os dias da nossa vida. Encha-nos do Teu Espírito, Senhor, e muda a nossa vida. Não nos deixe, Senhor Deus, com o coração, ó Deus, cauterizado pelo pecado, vivendo uma vida dupla, agindo, Senhor Deus, como se tudo estivesse bem quando não está, Senhor. Ajuda-nos a sair da hipocrisia, Deus querido, que muitas vezes envolve a nossa religião e a nossa fé, Senhor.
que no Senhor nos dê uma verdadeira e legítima profissão de fé. Senhor, visita-nos com arrependimento e graça diante de Ti, Senhor, para que possamos viver uma vida que agrada ao Senhor, de modo digno do Senhor. Esta é a nossa oração, ó Deus, porque somos falhos, falhamos miseravelmente como cristãos, como maridos, como homens, como mulheres, como filhos. Abandonamos muitas vezes os nossos pais, os nossos irmãos, não nos importamos com os nossos familiares, com a família de Deus, com a igreja de Deus, não estamos nem aí muitas vezes, Senhor, queremos ganhar o mundo, estamos perdendo a nossa alma, Senhor. Perdoa-nos verdadeiramente, Jesus, e nos conduz a uma verdadeira transformação de vida, porque só o Senhor assim pode fazer conosco. Assim nós te pedimos, meu Pai, no nome santo de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Cristo, de Deus, espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.